Bom dia, bom dia, bom dia. Esse é o nosso café com coragem de dar a sua imunidade emocional, espiritual e psicológica. E esse é o dia que o Senhor fez para nós estarmos aí juntinhos mais uma vez. Aqui em Tatuí nós estamos com 10 horas e um minutinho. E a temperatura aqui 17 graus, o tempo está fechado, uma garoa parece que cai lá fora, mas é o que o Senhor fez e nós queremos nos alegrar no Senhor e na força do braço do Senhor. E esta semana tem sido para nós uma semana muito especial, como sempre, e essa semana estamos aí aprendendo um pouco a respeito de missões, ouvindo de missões, recebendo também queridos amigos que compartilham e vão compartilhar conosco a sua experiência de vida, de chamado. Por quê? Porque com o objetivo de aumentar a nossa imunidade e entender mais também os desafios do ministério, quando você ouve outras pessoas como nós, comedores de ovo, pessoas como nós, simples também, que começamos a frequentar a igreja um dia sem entender nada a respeito disso e de repente foram despertados, nós também abrimos os nossos olhos e vimos a grandeza de um Deus tão maravilhoso, de um Deus tão cheio de amor, que tem um propósito na nossa vida e uma vocação. Porque nós, na verdade, nós fomos chamados para cumprir uma grande comissão. Jesus deu uma missão à igreja. Se você faz parte dessa igreja, o Senhor te comissionou também para irmos às nações. Aliás, nossa Jerusalém, a nossa Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, você é comissionado como eu, e nós precisamos se envolver na causa do Senhor, porque o objetivo dele é alcançar todas as pessoas e todos os povos em todos os lugares. Então, nada melhor do que nós ouvirmos essas pessoas com as suas experiências e olharmos e ver que Deus também tem algo maravilhoso a fazer na nossa vida. Ok, o irmão Severino está nos informando que lá em Jundiaí nós estamos com 17 graus. Hoje, então, o tempo lá está igual daqui de Tatuí. Deve estar tudo fechado também. Tá bom para comer aquela tapioca lá, né, irmão Severino? Tá bom para comer aquela tapioca, tomar aquele café com leite ou até mesmo um chimarrão para dar uma aquecida no dia que o Senhor fez para cada um de nós. Ontem nós ouvimos a Ana Maria Johnson, lá da Suécia, ela compartilhou conosco a experiência desde o início da sua vocação, do seu chamado, família missionária, então já deu a ela toda uma bagagem. Hoje nós vamos ouvir também um amigo, um grande amigo também, pastor Hugo, nós já tomamos muito chimarrão juntos nos nossos encontros aí da UMB, da CIB, já dividimos ideias, é uma pessoa muito querida. Eu sempre brinco com o Hugo, que ele é o Marco Feliciano da nossa convenção. É um grande parceiro e eu sei que ele vai abençoar muito, muito a sua vida, a experiência dele, eu sei que vai se identificar demais com a sua, e eu tenho certeza aí que todos nós vamos ser ricamente abençoados, muito abençoados com a experiência também que ele tem para dividir conosco. Então, vou convidar aqui o nosso amigo pastor junto conosco aqui neste tempo precioso aqui, para ele dividir conosco aí as suas experiências. Pastor Hugo, meu amigo, como é que o senhor está? Tudo na bênção, tranquilo? E aí, meu pastor? Tudo tranquilo, tudo na benção, né? O clima melhorou um pouco também aqui em Arapongas, um pouco frio, né? Um frio ainda gostoso, né? Não tá aquele frio, né? Mas tudo na paz, aí. Prazer estar conversando com o senhor aí, nosso pastor de Desde, Tatuí. de, desde já uma grande alegria poder ter você conosco aqui para dividir sua experiência, o seu chamado. Tenho certeza que vai
enriquecer a nossa vida e também vai ampliar também os nossos horizontes. Quer dizer que você está em Araponga, aí no Paraná. Agora nós estamos em Arapongas, norte do Paraná, uma cidade que fica entre Londrina e Maringá. Uns 40 quilômetros de cada cidade, né? Estamos aqui há 1 ano e 9 meses. Novo desafio. Okay. Um grande desafio, com certeza, com certeza. Pastor Hugo, mas você não começou aí. Você começou no seminário igual a gente, e o que foi? Fala para mim, tua família é evangélica, seus pais te inspiraram, como foi o teu início aí de caminhada? Conta para nós aí. Então, pastor, eu sou natural de Natal, né? Potiguar. Nasci na capital do Rio Grande do Norte. E lá, até os 8, 9 anos de idade, quando nós morávamos lá, minha família frequentava a igreja batista regular, né? Os americanos, eles evangelizaram muito a região do Nordeste e chegaram lá com uma tenda. E a minha tia, que me criou, né? Que é a minha mãe, ela se converteu e aí veio minha avó, meu avô, e eu frequentava a escolinha bíblica, né? Por isso que às vezes a gente cria os filhos na escolinha, às vezes eles se afastam, mas a semente foi lançada, né? Então, com 8, 9 anos, eu me mudei para Santo Antônio de Posse, São Paulo. A minha tia foi trabalhar, ela é médica, agora está aposentada, e ela foi para Campinas primeiro, com uma colega dela, né? E daí ela passou no concurso, Santo Antônio de Posse, cidade do nosso amigo Neto, né? Corintiano. Bem legal ele, né? Espero que o irmão dele esteja vendo aí, que é amigo da nossa família lá. Um abraço também pro Richard, né? O irmão do Neto. Gente boa. E lá eu cresci, em Santo Antônio de Posse, e aí aquela questão, cada mudança de cidade, a mudança de igreja, minha tia lá começou, só tinha uma igreja batista na época, que era a Batista Central de Campinas, que tinha uma igreja em La Posse, né? E aí depois a Batista Central, o pastor João Batista Martins de Sá, muito conhecido, né? Batista Ágape, onde a sede é em Campinas, foi para Santo Antônio de Posse. E aí minha tia frequentava essa batista. Mas eu fiquei muito tempo sem igreja, assim, né? 8 anos cresci, aí bebi, toda aquela coisa, jogava bola. E aos 16 anos comecei a me envolver com droga, né? E aí foi um processo meio dolorido, tudo, até eu voltar. Voltar não, né? Voltar para Jesus, né? Porque eu cresci na igreja, e às vezes a gente tem essa ideia, né? Quem cresce na igreja não precisa aceitar Jesus porque já nasceu na igreja. E alguns vivem assim até hoje, né? Eu sempre falo para os meus filhos, e graças a Deus eles aceitaram Jesus, um com 8, um com 10. Não era eu que estava pregando. Foi até uma surpresa, né? Quando a gente vê um filho da gente, ainda criança, ir lá para frente, com um apelo, né? Um aceitou em São Luís do Maranhão, Patrick, e a Pamela no culto da Olambra. Nós tínhamos um culto na Olambra, né? Da Igreja Batista Ágape, né? E aí eu fui para o seminário em 2003, nosso seminário em Campinas, indicado pelo meu pastor, o pastor Edgar, que tinha feito seminário em Campinas, né? E lá me envolvendo muito com os batistas independentes, tudo funciona ali, né, no nosso seminário em Campinas, fui conhecendo alguns pastores, como o pastor Wilson Guimarães, e a gente sempre sentindo um chamado, mas em 2005, quando a gente se formou, a nossa turma, né, do Mauro, o Léo, Itamar, todo esse pessoal aí, que foi a nossa última turma de integral no seminário de Campinas, né? E eu me formei lá, e aí de lá, 2005, me formei na sexta-feira, na segunda nós fomos para São Luís do Maranhão, né? Trabalho Batista Independente, um campo, estava muito difícil, eu já era o quarto, quinto pastor em pouco tempo, e lá em São Luís do Maranhão ficamos 3 anos, de 2005 a 2008. Aí retornamos para Santo Antônio de Posse. Depois de 1 ano, 2 anos, fiquei um tempo lá na minha igreja local e juntamente também um pouco com a igreja do Bonfim, o pastor Wilson ainda estava lá, né? Aí recebemos o desafio e aí fomos para Juazeiro do Norte, onde lá ficamos 8 anos, 2010 a 2018. E agora estamos aqui, né? Há 1 ano e 9 meses em Arapongas, outro extremo, né? Saímos lá.
Mais ou menos. Pastor Hugo, a gente fala, ontem nós ouvimos falar de missão transcultural, a Ana Maria falando na realidade da Europa, da Suécia. Aqui no Brasil nós temos o pensamento, de repente, que o Brasil inteiro já foi evangelizado, quer dizer, o Brasil inteiro já ouviu falar de Jesus. Conta para nós um pouquinho a respeito de Juazeiro e depois você fala um pouquinho do desafio também em relação aí até o Cariri. Então, quando nós chegamos em Juazeiro, eu não conhecia muito, só tinha ouvido falar de Juazeiro por causa do Padre Cícero, né? E tem também Juazeiro da Bahia, que confunde-se, né? Tem Juazeiro da Bahia e Juazeiro do Ceará. Juazeiro da Bahia, 350 quilômetros do Ceará, da divisa com Petrolina. Realmente foi um desafio muito grande, né? Porque há um tripé da idolatria formado no Brasil, onde é Aparecida do Norte, São Paulo, né? Juazeiro no Nordeste e Belém no Pará. Então, no mapa, né, eles dizem que os missiólogos dizem que forma o tripé da idolatria. E Juazeiro é o centro do Nordeste, porque quando nós chegamos lá em 2010, havia algumas romarias, a maior, que é o Dia de Finados, né, que chegava a ter quase 1 milhão de romeiros na cidade, uma cidade que tem 280 mil habitantes. Então, imagina a loucura, né? É muito assalto, faltava água, e imagina o clima também espiritual na cidade. Morria-se e muitas pessoas de idade que vinham literalmente até hoje de Pau de Arara, né? O famoso Pau de Arara. Eles andam 1.000 quilômetros, 900 quilômetros, e chega em novembro, está a temperatura de 45 graus, 42 em Juazeiro, né? Então lá eles crendo que o padrinho, padim, né? Padim para os íntimos, né? Ele curaria eles e muitos não tomavam o seu remédio e morriam em Juazeiro, só que isso não é passado na mídia, né? Porque atrapalharia o comércio, já que Juazeiro vivia quase que exclusivamente da questão da romaria, né? Do turismo religioso. E a gente se deparou com uma situação, pastor, que eu nunca imaginei que haveria ainda no Brasil em pleno século XXI. Em Juazeiro, muitos cristãos são perseguidos, e eu tive notícia de alguns pastores que, pouco tempo, uns 10 anos atrás daquilo que eu cheguei, eram perseguidos na cidade, as pessoas jogavam pedra na igreja ainda, né? E uma das dificuldades é que quando os jovens se convertiam, eles eram praticamente excluídos literalmente da família, né? Então, uma realidade que eu não imaginava que ainda teria em pleno século XXI. Tanto que em Juazeiro, quem é chamado de bode é os evangélicos. Lá eles chamam os evangélicos de bode, né? Então, depois ficamos lá, a gente começou a descobrir o Juazeiro está na região do Cariri. O que é o Cariri? O pessoal perguntava muito. Gostei da camisa do senhor aí, né? O tempo que nós tínhamos o projeto. Esse hominho, e só esclarecendo, esse hominho não sou eu, né? O pastor Moisés, a patriarca e outros diziam que parece comigo, mas eu sou feio, mas nem tanto, né? E aí o Cariri, ela abrange cidades do Ceará, do Piauí ainda e da Paraíba, né? Porque Juazeiro, não parece não. Porque Juazeiro está num lugar bem estratégico, né? Está no centro do Nordeste. Então, ali em Juazeiro, você tem a divisa com Piauí, com Pernambuco, com Paraíba, e o Cariri abrange essas cidades, né? Então, é uma região. Cariri também era um nome que era dado aos índios do Cariri. Então, é uma região pouco evangelizada, né? Se eu ter ideia, a cidade do Crato, uma cidade grande, boa, com 150 mil habitantes, tinha em torno de 1% de cristão evangélico. Barbalha, cidade que tem a Faculdade Federal do Cariri, 78 mil habitantes, né? 0,78%. E Juazeiro, a cidade um pouco mais evangelizada, 3 a 5%. Então, alguns números são até mais baixos que a própria África e outros países, né? Que são tidos como estratégico para missões. Fora que o sertão nordestino são 15 milhões de habitantes, né? Há cidades com 3, 4 mil pessoas, comunidades que não há menção de um evangélico sequer. E quanto mais pobre a comunidade, mais idólatra eles são, né? Então é difícil você entrar lá, pegar uma Bíblia, dizer que é evangélico, né?
Então, é um desafio muito grande ainda. Isso aí, para mim, que o Brasil é evangelizado, ele pode ser evangelizado no sentido de conhecer, né? Agora, de discípulos é outra coisa, né, pastor? Porque uma coisa é a gente saber que no Brasil tem 42, não sei qual o número agora de evangélicos, mas a gente não vê uma transformação social, a gente não vê uma transformação na política, né? E esses números acabam até gerando um problema no lugar de ajudar, né? Porque o Brasil, você vê o sertão nordestino, é um problema geográfico também, falta de chuva. Às vezes eu fazia viagem de Juazeiro a Natal, são 600 quilômetros, e a gente via aquelas cenas de filme, né, do Alto da Compadecida, né? Cortando o sertão ali do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte, aqueles monte de animais mortos de fome na época da seca, né? Às vezes a gente chegava a ver 10 gados, né? Todos os ossos, os urubus comendo, né? Então, é um desafio muito grande ainda para o nosso Brasil. O pastor Hugo, o Luiz e o Mauro que estão participando conosco aqui, ele falou que é o personagem da camiseta parece com você mesmo. É, Já, pastora Nilzete falou que é muito bom estar ouvindo a respeito dessa realidade do Nordeste. Dona Anice manda um abraço para ti amém. aí também. E o pessoal está contente de ouvir essa realidade aí daquilo que está acontecendo. Então, essa porcentagem muito pequena de trabalho no Nordeste, talvez se deva ao quê? Você acha que nós estamos falhando em alguma coisa? Não? Pastor, assim, eu poderia dizer que a gente criou muito paradigmas em relação a missões. Assim, eu poderia dizer que a gente... A minha visão é que muitas vezes as igrejas, né, ainda criaram que missões é só fora do país. Na realidade, missões, existem missões urbanas, missões local, né? Então, ao meu ver, o que falta ainda é a gente compreender. Porque missão, ela tem um começo. Começou em Jerusalém, né? E foi progredindo. Então, eu entendo que a gente precisa entender que quanto mais a gente investir em missões no Brasil, mais igrejas fortes nós teremos para futuramente investir fora do Brasil. E muitas vezes investe-se muito mais fora do que no próprio Brasil. E aí a gente nem consegue crescer no Brasil, não ter estrutura, porque para se manter no sertão, por incrível que pareça, as pessoas acham que é mais barato, mas é tudo mais caro, porque não produz muita coisa lá. O custo de vida é muito alto, é uma das coisas que dificultou o nosso projeto. Aluguel caro, porque Juazeiro é uma cidade que tem muitas faculdades boas, inclusive federais, né? E a mão de obra barata. Então, isso dificulta para o missionário, porque há uma ideia que é tudo mais barato. Então, a minha ideia, e o que eu sempre penso e discutia, é que se não investirmos, primeiramente, ainda que alguns falam assim, missões é simultânea. Sim, ok. Mas para que a gente possa fazer a estratégia de Paulo, ia para os grandes centros, fortalecia de lá e ele ia para as periferias, outros lugares. Nós precisamos olhar para o nosso país, para o nosso Nordeste. Teve um tempo em Juazeiro que eu tinha dificuldade muito grande, porque eu tive que ir para um lugar mais central, né? Nós temos ainda uma visão muito periférica de missões. E se eu não chegar primeiro nos grandes centros, dificilmente eu vou chegar nas cidades menores. Então, a gente vai para cidades menores e não consegue chegar nos grandes centros. E essa é uma dificuldade. A Bahia é um exemplo. Nós temos igrejas grandes, né, na Bahia Batista Independente, mas nós não temos em Salvador. E o recurso das igrejas do interior da Bahia dificilmente vai conseguir manter uma igreja na capital. Então, acho que falta, às vezes, planejamento, estratégia e entender que se não tivermos um trabalho consolidado no Brasil, uma igreja missionária, mas que seja investida e preparada para investir no mundo, nós sofremos no Brasil e os missionários que estão lá fora sofrem também. Porque nós temos, às vezes, nós queremos abraçar tudo ao mesmo tempo, mas a gente não tem recursos, situação difícil, né, financeira no mundo, com essa pandemia. Então, eu sempre bati nessa tecla, né? É que a gente olhe com mais carinho também, principalmente para o sertão, que tem um potencial muito grande, cresceu muito também o Nordeste, né? Juazeiro é o segundo polo de atacadistas calçados no Brasil,
tem aeroporto, tem voo direto para São Paulo, Campinas. Desenvolveu muito Juazeiro, né? E algumas cidades de porte médio do Nordeste, né? Então, alguns empresários entenderam isso e estão investindo nessa cidade. E nós, como igreja, precisamos olhar para esses lugares estratégicos, né? Exemplo, Juazeiro ali, exemplo, Rio Grande do Norte, tem Mossoró, que é uma cidade potencial, tem acho que uma igreja nossa lá, petróleo, sal. Nós temos muitas riquezas no Nordeste. Mas se a gente não der condições e tempo para o missionário trabalhar, consolidar, sem se preocupar tanto com a questão financeira, a gente vai ter futuramente bons trabalhos, boas igrejas no Nordeste, no Brasil, e com isso igrejas missionárias que vão ajudar os nossos missionários fora do Brasil também. Então, essa é a minha visão, né? Muito bom ouvir todo esse pensamento. Vamos falar um pouco mais a respeito disso. Mas, pastor Hugo, compartilha conosco uma devocional aqui nessa manhã, que esse pessoal que está nos assistindo aí, o que Deus põe no teu coração aqui. Qual a mensagem que você transmite para nós nessa manhã aí, de um coração missionário, amando como Deus ama? Voltou, estava meio... Isso, voltou. Deu uma queda aqui. Mas conseguiu me ouvir bem? Então, pastor, eu gostaria de... Agora sim, tinha saído, estava fora aqui. Ok. Então, aproveitando, como estamos falando de missões, domingo eu ministrei lá na nossa primeira igreja de Londrina. Gostaria de deixar uma palavra mais nessa área também de missões, mas que serve, né, para todo o nosso contexto de vida, e entender que missões, na realidade, é fazer a vontade de Deus, como nós conhecemos a grande comissão. Eu acho que a maior missão é encontrar o centro da vontade de Deus. Aí, quando a gente consegue chegar no centro da vontade de Deus, a gente começa a encontrar, né, a prosperidade. Quando eu falo prosperidade, não no sentido financeiro apenas. Então, gostaria de ler apenas um texto lá em Gênesis, um texto bem conhecido, capítulo 12, que fala do chamado de Abrão, que até então era Abrão ainda, né? Que diz: então o Senhor disse a Abrão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornei famoso o seu nome e você será uma bênção. E aí vem as promessas de Deus, né? Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem, por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Eu estava comentando na igreja domingo, Londrina, e aqui também em Arapongas, sobre esse texto, que o maior desafio do homem é conhecer o plano soberano de Deus, né? Nós sabemos que existe a vontade permissiva e a vontade soberana. Então, quando se trata de missões, e serve também para a nossa vida, em outras áreas, né? O nosso desafio é ir, né, aonde ou onde Deus quer. Eu sempre tive essa dificuldade, porque entendo que, respeitando que cada um é cada um, o meu chamado nunca foi algo onde apareceu um anjo para mim e disse, você vai para tal lugar. Pelo contrário, né? Eu sempre, querendo dar uma desperto, queria ir para onde eu queria, né? Queria ir para a praia, queria ir para minha terra. Então, eu sempre tive essa ideia. E uma vez eu ouvi um dos pastores nossos falar sobre isso, que o chamado, ele não é funcional. Aliás, o chamado é muito mais funcional do que geográfico. A geografia é uma consequência. Tanto que quando eu fui para São Luís, eu não fui porque eu queria ir para São Luís, eu mal conhecia São Luís. Depois fui para Juazeiro, não queria ir para Juazeiro. Conheci Juazeiro depois que eu fui para lá, só tinha ouvido falar. E agora nós estamos aqui no Paraná. Só que para que a gente encontre a vontade de Deus soberana, a gente precisa entender algumas coisas. E o próprio Deus disse para Abraão, sai da tua terra. E para que a gente alcance a vontade de Deus, a gente precisa deixar a nossa terra, né? Como eu deixei minha terra natal,
que é Natal, fui para São Paulo e depois São Paulo se transformou na minha cidade, onde adotou, onde a minha esposa é de São Paulo, meus filhos nasceram, né, em Santo Antônio de Posse, mas eu precisei deixar a terra. E muitas vezes a terra significa deixar tudo aquilo que nós somos apegados. Muitas vezes a gente é apegado demais à nossa cultura. Eu já vi algumas mulheres de pastores que sofrem muito, né? Mas ela dizendo assim, se for para sair daqui, eu não vou. Então, cada um respeita isso, cada um tem um chamado. Só que quando a gente não deixa a nossa terra, quando a gente não entende que há outra cultura, que há outros povos também que precisam da gente, outras cidades, a gente não consegue experimentar do melhor de Deus. Porque a gente precisa deixar, sabe, o comodismo, né? Como diz, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. E sair do comodismo, muitas vezes, é sair, a casa do pai, poderíamos dizer também nesse contexto, aplicando, que é o pai é aquela pessoa que passa segurança para a família. O pai é aquele que é o provedor. Só que muitas vezes nós estamos apegados ao pai, mas não o pai que está no céu, mas o pai humano. Isso significa que muitas vezes a nossa confiança está no homem. E eu experimentei muitas coisas maravilhosas no campo, porque chega uma hora que você está no campo, e creio que alguns missionários sabem disso, ou você confia primeiramente em Deus, ou você não vai conseguir sobreviver no campo. E às vezes a gente coloca a nossa esperança, que a instituição, que a denominação vai suprir. Primeiro nós temos que colocar a nossa esperança em Deus. A nossa confiança tem que ser naquele que chamou. A instituição, a denominação, vai ser um instrumento de Deus, mas não é a causa. E muitas pessoas andam frustradas porque às vezes coloca a sua esperança nos homens. Quantas vezes também eu recebi ligações de pastores, irmãos dizendo que ia enviar uma oferta e nunca enviaram. Simplesmente falaram, talvez é movido por um sentimento, por uma emoção, só que quem está no campo não vive de emoção, vive da prática. Então, se você ama missões, meu querido, não adianta você achar lindo o culto, missionário, tudo isso, se você não for prático na vida de um missionário. O missionário, ele precisa de recursos para viver, para educar seus filhos, para dar uma vida que supra pelo menos a necessidade básica do ser humano. E muitas vezes a gente coloca, às vezes até no trabalho mesmo, em outras situações, a gente coloca muita nossa esperança no pai humano, naquela figura que simboliza o homem. A nossa confiança fica nessa pessoa. E a gente se frustra, porque nós somos falhos, como a gente também frustra outras pessoas. E a gente não consegue encontrar o centro da vontade de Deus, porque a gente não consegue sair, né, da nossa terra, a gente não consegue sair do comodismo, porque eu prefiro aquilo que é mais seguro. Se você quer viver uma vida segura, você não... Então não vá para o campo missionário, porque não há segurança humana nenhuma no campo. Se você não tiver fé, convicção, que o Deus que te chamou é o Deus que vai te capacitar, é o Deus que vai sustentar, então você não pode ir para o campo. E muitos foram e voltaram frustrados. Nós trabalhamos 3 anos em São Luís do Maranhão, e lá a gente passou muitas dificuldades, mas nunca necessidade. Em Juazeiro, campo missionário, a minha esposa se formou no campo, né, em serviço social. Os meus filhos estudaram nas melhores escolas técnicas do Brasil, que é o Ceará, tem realmente uma estrutura bem diferenciada, tanto que o Patrick é formado em técnico, né, em música, e a Pamela em redes. Os dois passaram nas faculdades aqui, o Patrick está na Federal de Londrina, fazendo engenharia mecânica, e a Pamela faz fisioterapia. Todos passaram bem no Enem. Tudo isso foi conquistado aonde? No campo. Né? No campo, onde eu também lá tenho uma casa em Juazeiro, deixamos uma casa lá. Então, isso significa que muitas vezes a gente tem colocado a nossa esperança em homens, em estrutura. Então, quando a gente coloca primeiramente em Deus, aí vem a estrutura como consequência, Deus levanta pessoas que você nem imagina. Então, sou grato a Deus, porque Deus levantou, nem vou falar aqui, são muitos parceiros que eu tive que se tornaram amigos nossos, né? Que pessoas que oravam pela gente, que quando a gente vinha para São Paulo, para o Sul, abria as portas da sua casa, da sua igreja, para que tivéssemos
falando um pouco do nosso projeto. Então, se hoje eu estou aqui, se hoje eu tenho amizade, né, relacionamento com muitas pessoas, tudo isso foi construído num lugar onde muitos não queriam ir. Mas nós deixamos a nossa terra, deixamos a nossa cultura, deixamos a nossa fé, né, em homens e colocamos a nossa esperança em Deus. E o terceiro, né, desafio para a gente encontrar a vontade de Deus é que Deus disse para Abraão, sai da tua terra, né, e vai para a terra que eu te mostrarei. Até então, Abraão não sabia qual era a terra. Então, eu sempre falo isso, eu nunca soube a terra que eu ia. Eu só soube nas circunstâncias, né, finais, porque se fosse antes eu não iria. Então, Deus tem o seu meio de agir. Mas aqui há uma confusão muito grande entre o que Deus quer, entre o que eu quero, e às vezes o inimigo também entra para lançar essa confusão. Por mais que seja difícil ir a lugares que não conhecemos, como hoje eu estou num lugar que eu estou conhecendo, ainda é mais seguro você estar aonde Deus quer do que onde seu coração quer. Meu coração queria ir para minha terra, queria ir para Natal, abrir um trabalho, estar lá em Ponta Negra, uma igreja batista independente, bola não sei de quê, bola de sol, já que Natal é a cidade do sol. Só que não era o propósito de Deus. Quando eu senti um desejo de vir para o Paraná, o meu desejo também não era... Eu nem conhecia Arapongas, conhecia o oeste do Paraná, Cascavel, Marechal, Guaíra, que era a nossa base, né? O pastor Moacir e a Rose, que era o nosso suporte aqui no Paraná, Ipiranga. Eu mal conhecia essa região do norte, né? Então, assim, eu vim para onde... E eu sei, e aí é muito pessoal de cada um, né? Bom, eu respeito isso. Cada um tem uma forma de intimidade com Deus, a forma que Deus fala. Mas eu nunca fui para onde eu queria. Mas eu fui para onde Deus queria. E como eu sei que foi Deus que queria que eu fosse para São Luís do Juazeiro? Porque graças a Deus em São Luís nós pegamos um trabalho muito difícil lá também. Mas lá deixamos um prédio comprado, quitado, onde hoje nós temos uma igreja lá muito boa, num bairro muito bom, né? Compramos o prédio lá em parceria na época com uma convenção, com a Cibine, presidente, pastor Gilberto Abrantes, um abraço, grande amigo, né? Meu bispo, pastor Félix, acreditaram e nós voltamos. Em Juazeiro, nós ficamos 8 anos, desenvolvemos um projeto e hoje está no processo de construção da igreja de Juazeiro, né? E graças a Deus, aonde passamos, não deixamos nada de rastro negativo, tudo quitado. Em Juazeiro formamos um obreiro, o qual foi batizado por nós, foi apresentado seus filhos, fiz o casamento e hoje é o pastor da denominação, o qual está lá em Juazeiro. Então, para que a gente saiba qual é o lugar que Deus quer, primeiramente a gente precisa estar em comunhão com Deus, né? Porque não é fácil, são muitas vozes dentro da gente. Então, por mais que seja, às vezes há um conflito muito grande entre fazer a minha vontade e fazer a vontade de Deus. E quando se trata de missões, não é diferente. Às vezes você está num lugar que você fala assim, puxa, mas o que eu tenho a ver com isso aqui? Não importa se eu tenho ou não tenho nada a ver com isso. O que importa é que Deus tem a ver. E quando ele está no negócio, as coisas acontecem. E eu até lembrei agora da passagem do jovem rico, né? Quando Deus o chamou para ser seguidor dele, ser um discípulo, e Jesus disse, olha, abre mão, vende tudo, dá aos pobres e segue-me. E a palavra diz que ele se afastou muito triste. Por quê? Porque ele não quis cumprir, né, a vontade de Deus, ele não quis seguir. Tanto que a gente conhece o nome dos outros discípulos que falaram sim para Jesus. O dele a gente só sabe que é um jovem, é um mancebo, porque ele não escreveu o nome dele, exatamente por querer fazer apenas a vontade dele, ser apegado, né? Poderíamos dizer que cultura, deixar a terra, deixar a parentela tem a ver com isso também. Às vezes nós somos muito apegados a lugares, nós somos muito apegados a coisas, e com isso a gente não consegue experimentar o melhor de Deus. E lá no capítulo 25:8, né, vai dizer que Abraão, né, por ter cumprido a vontade de Deus, e nós somos o cumprimento, né? Depois o nome dele passa a ser Abraão, pai de multidões, que quando o nome Abrão, né, ele era pai, né? Não vou lembrar, eu sempre esqueço do primeiro nome, pai, esqueci. Mas enfim, ele era pai, mas ainda não tinha filho. Mas aí depois que ele se encontra com Deus, Deus encontra com ele, faz o desafio, e ele aceita,
Deus disse que tornaria ele um homem, né, pai de multidões. E nós somos o cumprimento da aliança de Deus com ele. Então, lá no 25:8, só um minuto aqui, vai dizer que morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Então, quando a gente consegue encontrar o centro da vontade de Deus, até na velhice, né, a gente desfruta do melhor de Deus. Então, Abraão é um exemplo de um homem que viveu a vontade soberana de Deus, por isso foi chamado pai de multidões. Nós somos o cumprimento, como eu falei, né, da aliança de Deus com Abraão, pois ele deixou sua terra, saiu do comodismo e foi rumo à vontade do Senhor. Por isso o nome dele se encontra na galeria da fé. E a pergunta é: nós estamos dispostos a sair da nossa terra, sair da nossa cultura, do nosso pensamento, que acha que é só do nosso jeito que funciona, sair da casa do Pai, deixar de colocar tanta nossa esperança em homens que são tão falhos quanto eu, quanto você? Estamos dispostos a orar como Jesus? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas, no entanto, seja feita a tua vontade. Então, chegou alguns momentos na minha vida que eu falei: Senhor, que fechou portas, porque eu queria escolher o lugar que eu queria ir. E um belo dia, eu lembro, no culto à noite, na minha igreja local, Batista Ágape, lá em Santo Antônio de Posse, eu dobrei o meu joelho lá na cadeira, lá em cima, lá, e falei: Senhor, eu quero ir para onde o Senhor quiser. Porque eu não queria mais ir para um campo missionário, só queria ir para uma igreja, estava escolhendo, oferecendo a Deus, olha só que petulância, oferecendo a Deus uma listinha de lugares que eu gostaria de ir. E Deus só abriu a porta quando eu me ajoelhei diante dele e falei: Senhor, eu quero ir para onde o Senhor quiser. Pode me mandar para onde o Senhor quiser, que eu vou. E foi aí que abriu a porta lá em Juazeiro. Porque eu decidi orar segundo a vontade de Deus. Então, missões, não apenas missões, mas tudo na vida da gente. Para que a gente tenha sucesso, a gente precisa estar no centro da vontade de Deus. E os missionários que estão no centro da vontade de Deus, independente de onde esteja, seja no Brasil, seja fora, creio que eles têm experimentado isso. Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, pode até haver, e há, com certeza, dificuldades. Mas Deus sempre supre. Deus sempre abre portas. Vivi milagres maravilhosos em Juazeiro financeiramente, onde teve um tempo que eu mantinha um projeto de R$ 8.000, pagando rádio, pagando TV, pagando aluguel do templo maior, né? O aluguel de outra sala ao lado que a gente alugou. E nunca faltou um mês sequer, nunca paguei atrasado. Deus supria através de parcerias, de amigos, R$ 8.000. Porque eu estava no lugar que Deus queria. Então, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, pastor, as coisas acontecem, mesmo em meio às dificuldades. Porque as dificuldades servem, né, para aperfeiçoar a nossa fé. Então, os missionários que estão no campo, os pastores, né, também, e a você que talvez esteja desesperado, fique no centro da vontade de Deus, procure assim como Abraão, né? A gente vai alcançar o centro da vontade dele. E a nossa missão é essa: chegar ao centro da vontade de Deus. Uau, pastor Hugo, fantástico, uma palavra muito preciosa. Você acaba sendo para nós aqui uma grande inspiração, né? Porque o desafio não foi fácil, não. Essa oração que você fez, de realmente de uma entrega, né? De sair de um comodismo, fez com que tudo isso aí acontecesse, né? O povo lá no Nordeste fosse abençoado, a visão do Cariri, a visão de fazer as camisetas para levantar recursos, não ficou esperando de ninguém, né? Foi para CD, luta, lançamos e agora CD esse lá, novo desafio. Muita coisa. Mas Não foi não foi fácil, cantando não, não, pastor. né? Não foi fácil, não, pastor. Oi? Não foi Até cantando não, cantar, né? a Que gente gravou canta. o CD, né? Não deu muito certo CD, talvez por isso. Ainda cantei uma música lá. Mas gravamos tudo autoral com o pessoal de Juazeiro, né? A música autoral de uma irmã lá, os arranjos do Patrick com outro pessoal, foi tudo gravado no Cariri lá. Deus preparou tudo. Mas não foi fácil, não. Ah, Até hoje a gente carrega sequelas. mas
Mas você falou um negócio aí, você falou assim, no campo nós passamos muita dificuldade, mas nunca necessidade. Essa Sim. experiência, só quem arrisca é que pode dizer também, não? É, não é fácil não. Principalmente eu vim de uma realidade bem diferente, né? Eu vim de uma boa família, uma boa criação, nunca faltou nada para mim, né? E quando você se depara com situações difíceis, até mesmo de alimentação, né? Principalmente em São Luís, Juazeiro já foi um pouco melhor, né? Então não é fácil. Mas nunca já teve casos assim, pastor, que nós tinha acabado o gás e eu tinha o dinheiro, só que o dinheiro era da igreja. Eu sempre tive esse princípio também, mesmo sendo campo, eu separava o que era meu e o que era da igreja. Talvez um pouco de inocência. E a gente ali não tinha gás, eu falei, vamos fazer um lanche. Tinha R$ 5 no bolso, comprei um pão, mortadela e o pó da morte, né? Aquele que suco lá, que mancha a língua, que é 5 litros, o pozinho, né? E a minha filha, a Pam, falou, hoje vai fazer diferente. E criança é o contrário, né? Falei, nós vamos comer um lanche. Aí a minha filha falou, não, mas eu quero ovo. Eu falei, não, filho, hoje é um misto frio, né? Não tem ovo, né? E eu comi aquilo lá, almoçamos aquilo lá, também tranquilo, né? A gente nunca teve frescura. O bom do campo é isso. Tanto faz ter filé mignon, picanha, que é bom, mas também se tiver ovo, a gente tá dentro, né? E aí, assim que a gente comeu, pastor, 1 hora depois o presidente liga, olha, Hugo, o seu dinheiro tá na conta já, viu? Aí eu falei da situação, falou, mas meu filho, por que você não pegou o dinheiro e depois prestava conta, né? Então, assim, são coisas que Deus permite a gente passar para a gente crer nele, né? E aí depois chegou, né? Então, não é fácil, mas Deus supre, sempre. Uau, umas informações dessa daí, quando a gente faz uma live como essa, o pessoal ouvir essas experiências, eu não tenho a menor dúvida de que fortalece demais, demais, demais a fé deste povo. Vão olhar com carinho, porque apesar das informações que a mídia quer trazer de situações envolvendo homens de Deus, ou supostamente de Deus, querem mostrar uma realidade igual essa, que é a maioria, né? Graças a Deus ainda é a maioria de pessoas que abriram mão, estão levando a sério, têm um compromisso. Você realmente nessa manhã, para a minha vida, eu tenho certeza que para a maioria aqui foi e está sendo aí uma uma grande inspiração mesmo, viu? Deus abençoe demais a tua família. Agora, tem a Lili lá de Mauá, ela está perguntando assim, em qual foi dos lugares que você achou que foi mais difícil o trabalho e qual que de repente, não sei se a gente pode dizer que mais gostou, né? Mas que de repente deu mais liga para você. Ah, eu acho que o mais difícil foi São Luís, porque foi o primeiro campo, né? Uma capital muito pobre, subdesenvolvida, e era o primeiro campo, a gente inexperiente, né? Então foi São Luís. Mas o mais Eu gostoso acho que nós foi, perdemos o foi áudio aí, Hugo. é, voltou agora? Agora eu te ouvi. Tá ouvindo agora? Tá ouvindo agora? Voltou? Nós estamos sem o seu áudio. Não, não Deixa eu estamos ver. te ouvindo. Oi, voltou agora? Ah, não? Não sei o que que aconteceu aqui. Oi, não tá ouvindo ainda? Não sei o que Não que sei se o aconteceu. pessoal está E ouvindo o áudio do Hugo. Estão ouvindo aí? Tá normal, agora eu pode tô ouvindo, seguir, senhor. pode seguir. Eu que não estou ouvindo. Então, eu tinha falado, não sei, o mais difícil foi São Luís, por se tratar do primeiro campo, né? E as dificuldades também que lá passamos foi bem maior. Então, São Luís, por ser o primeiro campo, um lugar bem diferente, né? Uma região também diferente, a gente sofreu muito ali, né? Foi muito difícil. Juazeiro, você já tinha mais um pouco de experiência, voltei, fiquei 2 anos em São Paulo também. Então, desafio foi maior, porque foi 8 anos e começamos na igreja, tinha 6 pessoas e saiu 3, 4 quando eu cheguei. Mas foi o mais prazeroso no sentido assim de você realmente desenvolver um tempo, porque missões precisa de um tempo.
tempo, né? Então lá a gente tinha, né, na igreja, né? Então foi o mais prazeroso também, onde a gente construiu mais relacionamento até através da denominação, né? Podendo viajar e conhecer mais a realidade também do Brasil. Ok. A Jussara, filha do rei, ela está perguntando para você como que é ir para um campo missionário e em relação aos filhos e a adaptação dos filhos nos lugares. Como é que é esse desafio do missionário? Então, sábado tivemos até um culto de missões que foi com os filhos, né? Entrevistaram ele e eu fiquei surpreso também. Ouvi algumas coisas. Até uma certa idade, pastor, até uns, eu diria assim, 8, 10 anos, é tranquilo. Para a criança, tudo é aventura, a criança ela consegue fazer amizade mais fácil, mas chega uma certa idade, uns 12, 13 anos, começa a ter mais vínculo no local, às vezes a mocinha começa a arrumar um namoradinho aqui, ali. É difícil porque você vive essa incerteza, né? Humana, né? E às vezes acaba você tendo dificuldade de se planejar e ter que sair. Por exemplo, em São Luís, eu fiz faculdade de educação física, um ano, 2008, e aí eu tive que sair. Parei minha faculdade, não voltei mais, criei um bloqueio, né? O ano que vem vou voltar, se Deus quiser. Mas para os filhos também, até uma certa idade, se você tem filho, quer ir para o campo até os 10 anos, é tranquilo. Depois que entra na pré-adolescência, adolescência, é mais complicado. Mas, graças a Deus, eles são muito ativos na obra, né? Então, isso ajuda, que eles são muito envolvidos com a obra, com a igreja. Então, eles... Aqui, quem teve mais dificuldade, né? Foi a Pâmela, né? Porque as mulheres são mais apegadas ao lugar, né? O homem é mais largado, né? Vamos dizer assim, o homem não está muito preocupado com o lugar, porque está próximo da pessoa que ele ama, né? O homem é igual a cachorro, né? Quer estar próximo do dono. E mulher é igual a gato, quer estar na sua casa, quer estar no seu espaço, né? Mas não foi fácil, não. Pastor Hugo, meu amigo, muito obrigado aí por ter separado essa manhã para nos abençoar com a tua experiência, com as experiências com Deus, chamar da tua família. Com certeza para nós você trouxe um fortalecimento demais. Deus abençoe. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos continuar orando para o Nordeste. E assim que passar a Amém. pandemia, como tá mais perto agora, dá para dar um pulo aqui em São Paulo também nos abençoar. Amém. Só deixar um último aí, uma mensagem sobre missões. Claro. Falando do Nordeste, só lembrando que a nossa denominação, além de Juazeiro, nós temos trabalho também em Patos, um trabalho muito bonito, do missionário Lavoisier, que está lá, Sertão da Paraíba, um projeto com crianças. Nós temos Garanhuns, Maria Marques, lá em Pernambuco, né, uma guerreira que está lá há muito tempo. Temos o nosso neto, né, lá em Macapá, que é um trabalho já no norte também, um projeto muito legal. Então, além de Juazeiro, temos trabalho muito bacana e relevante também. Tem um no Piauí, que eu não lembro agora, né, um projeto lá. Então, procure se informar também, entre em contato aí com a Secretaria de Missões e invista no Brasil também. Aqui nós investimos no Brasil e também fora, né? A nossa igreja aqui entrou no projeto. Então, só para deixar essa dica aí. Ok, você saiu do Nordeste, mas o Nordeste ainda continua no teu coração, então, né? Sou potiguar, né? Agora a gente ajuda de outra forma, né? O meu projeto é continuar ajudando, mas a igreja ainda está no processo também de restauração, mas em breve nós estaremos investindo. Quem sabe abrindo uma congregação, né? Porque acho que a igreja também pode ser a solução para missões. A gente nada impede uma igreja em São Paulo, no Sul, abrir uma congregação num lugar mais carente do evangelho. Fica a dica para os colegas aí que tem igrejas aí, hoje que já tem uma condição melhor de investir no Nordeste, abre uma congregação, procure aí também plantar, porque quem deve fazer missões mesmo é a igreja local. A convenção é apenas para ser uma estrutura, um suporte, né? Amém. Pastor, muito obrigado. Todo mundo mandando um abraço para o senhor aqui. Eu tenho certeza que você já vai levantar um número grande de intercessores daqui para frente, viu? Um abraço a Amém. toda a Estamos família, na obra lá missionária ainda também. Estão, É bem diferente estão. aqui. Aqui é bem diferente.
Então, Deus abençoe Amém. sua família, seus desafios, os intercessores que já está levantando aqui, ó, já no nosso grupo. Deus fortaleça Amém. muito você. Deus abençoe demais, viu? Amém. Valeu aí. Obrigado aí pelo convite. Deus abençoe. Amém. Então, isso aí é o pastor Hugo, que vai precisar muito da sua oração sempre. Pessoa de Deus, uma pessoa do bem, pessoa muito preciosa, muito simples em tudo, até nos chimarrão que a gente toma nos nossos encontros. E nosso objetivo é que você conheça esses nossos amigos, porque você ouve, quando você ouve tudo isso, você acaba sendo muito abençoado, a visão de missão é diferenciada na nossa vida, nós chegamos mais perto daquilo que Deus tem a história da igreja, o motivo pelo qual nós somos igrejas e fomos salvos é justamente para fazer isso. Como diz, missão com aqueles que vão, mas com os joelhos daqueles que ficam e com as mãos daqueles que contribuem. Então você pode fazer missões. Aí quanto será que não valeria a pena abençoar a vida de um pastor num trabalho como esse e de outros pastores que a gente vai estar ouvindo ao longo desta semana? Mas para mim foi uma palavra nessa manhã muito abençoada. Fico feliz de poder ter ouvido o pastor Hugo e tenho certeza que você também foi muito abençoado nesta manhã. Divida esta palavra com alguém, divida essa palavra com com algum amigo, compartilhe na tua igreja, fala para ouvir a respeito disso. Convide o pastor Hugo também para trazer uma mensagem lá para todo mundo. Enfim, vamos crescer junto aí na graça e no conhecimento também. Amanhã nós vamos para o outro lado do mundo. Do outro lado do mundo. Amanhã nós vamos ouvir o pastor, nós vamos ouvir o pastor Jansen lá do Japão. Ele vai estar dividindo conosco uma palavra. Lá do Japão, ele vai compartilhar conosco, filho do pastor Clerisnan, da pastora Neide. Então, ele vai estar compartilhando conosco a experiência lá do Japão. Então, amanhã, no Japão, nós vamos, ouvir o que Deus está fazendo lá através da vida deles. Então, saímos do Brasil, pegamos um voo 24 horas, vai ser 10 horas daqui amanhã cedo e 10 horas da noite lá no Japão, e eu sei que você vai ser muito abençoado. Então, já convide alguém, separe o seu dia de amanhã 10 horas, nós vamos lá para o Japão, ouvir também das necessidades desses grandes desafios. Então, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por mais uma vez participar conosco aqui no Café com Coragem, nessa série de missões. Esta semana promete um coração aquecido e fortalecido. Aliás, nós vamos nesse pensamento aí, quem sabe até na quarta-feira da outra semana, vai valer demais a pena. Deus abençoe a sua vida, um ótimo dia. E sempre nós vamos dizer, em todo tempo e em todo momento, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que com ele também nos dará todas as coisas. A ele seja o amém para a glória de Deus Pai. Um ótimo dia de friozinho, beijo no teu coração, que Deus possa acrescentar demais na vida de todos vocês. Até amanhã às 10, eu espero vocês para mais um Café com Coragem, série Missões Cumprindo a Grande Comissão. Deus abençoe. Um forte abraço.